Salve, salve aí, gente boa, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo que a gente vai falar a respeito do seguinte: por que a vitória vem da fidelidade? Vamos aprender mais sobre isso? Então fica comigo até o final aí, vamos lá. Aqui antes, né, querido? Se você não está inscrito, inscreva-se bem rápido. Clica aí no botão, aproveita e já clica no sininho, marca a opção todos os dias às 6 da manhã. Estamos trazendo aqui uma palavra para abençoar a sua vida. Está abençoando a sua vida? Então curte, comenta, compartilha, abençoa a nossa, abençoa a vida de outras pessoas. Quando você curte, comenta, o canal alavanca, né? O YouTube vai mostrando isso para outras pessoas. E quando você compartilha, você está fazendo com que outras pessoas vejam isso. Então são duas maneiras de você estar fazendo com que mais pessoas assistam os vídeos e tenham acesso ao canal. Se você abençoa o nosso ministério e você não tem ideia de como você pode estar abençoando e mudando para melhor a vida de alguém ao fazer isso. Vamos junto nessa tarefa? Conto contigo. E no texto desse vídeo, vamos lá ao Apocalipse. O estudo de Apocalipse será o capítulo 5, os versículos de 7 a 10. Apocalipse 5, do 7 ao 10, diz assim: Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Cara, esse texto é maravilhoso, esse texto é lindo, e nosso objetivo aqui é que através desse texto teu coração esteja se enchendo de esperança. Que eu e você precisamos entender que esse texto está falando de fidelidade. Fidelidade em dois aspectos: a fidelidade de Deus através de tudo aquilo que Ele prometeu, lembrando que fidelidade está relacionada à palavra, está relacionada a uma palavra empenhada. Então existe uma fidelidade de Deus em cumprir aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele disse que faria. E aqui a gente está falando não assim como se alguém tivesse apenas falando também, mas aqui João está vendo. Deus levou João lá e João está vendo. Nos vídeos passados, aí, se você assistir os 4 últimos vídeos, você vai ver que João fica triste ao ver que um livro que poderia dar início à história, que vai dar início ao novo rumo da história, que trata de diversos aspectos da história, não podia ser aberto e não tinha ninguém digno de ser aberto. João então fica triste. E aí aparecem ali diante dele aqueles que vão dar a notícia de que, olha, não chore. Versículo 5, né? Não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro. Então, essa vitória, ela decorre da fidelidade. E a partir do versículo 6, que foi o vídeo passado, o vídeo anterior a esse aqui, assista também aí, que vale a pena, para você entender melhor. João, ele vai dizer: eu estou vendo. Então, João vê essas coisas. E aqui no versículo 7, ele vê Jesus Cristo como Cordeiro, aquele que o mundo achou que tinha acabado, que já não tinha mais jeito. Ele vem e toma então o livro, ele toma da mão direita, né? Esse toma aqui não é no sentido grosseiro ou de uma maneira estúpida, mas o livro estava na mão direita do Deus Pai, e aí o Cordeiro, simbolizando esse sacrifício de Jesus Cristo, ele então consegue pegar esse livro para poder abrir o selo. Só que antes que ele começasse a abrir os selos, lembrando que a gente só vai ter esse fato narrado a partir do capítulo 6 aí de Apocalipse. Antes disso, o que acontece? Os 4 seres viventes e os 24 anciãos, nós já falamos sobre ele aí no capítulo 4, falamos também no capítulo 1, mais precisamente aí de capítulo 4, a partir do versículo 4. Então assista os vídeos correspondentes a eles. Então esses 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles se prostram. E o verbo prostrar-se aqui no grego é no sentido realmente de se lançar, de ser jogado, né? Aquela coisa assim de que o sentido do verbo é
não tem jeito, sou jogado no chão, né? Como quem cai do cavalo. A palavra grega aqui é a mesma palavra usada para quem cai do cavalo, né? Então, alguém joga ele ali. Então, há uma força, ele se prostra diante ali do cordeiro, e tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. A harpa aqui simbolizando a adoração. Essa harpa a gente percebe muito claramente quando é falado a respeito de Davi. Então a harpa simboliza essa adoração, a harpa simboliza um canto, simboliza que vai ser entoado alguma coisa que vai adorar aquele cordeiro. A gente percebe aqui a importância que tem a adoração e que às vezes a gente não pensa, mas a nossa adoração ela chega até o trono, ela chega até o céu, então ela faz parte. Então adorar aqui na terra, os anjos eles não conseguem adorar como a gente adora, mas essa adoração ela consegue entrar no céu e fazer parte ali. Quando fala das taças de ouro, ouro simboliza a pureza máxima, algo que tenha muito valor. Taças de ouro significa, olha, isso que está aqui tem um valor inestimável. Isso que tem aqui tem um valor inigualável. Quando fala taças de ouro, João está vendo algo que para Deus era o que tinha mais valor. Nada tinha para ele, das coisas que ele tinha ali diante do trono, mais valor do que aquelas taças. E o que estava dentro daquela taça? O incenso, que são as orações dos santos. Então o incenso é essa fumaça, o símbolo. Então a gente hoje não precisa mais queimar incenso. Como que a gente queima incenso para a divindade, para Deus? Orando. Então a nossa oração é o queimar do incenso. Então a gente não precisa comprar incenso para botar dentro de casa. Se você quer que alguma fumaça chegue e Deus aspire, o nome dessa fumaça é oração. Aquilo que se fazia no Antigo Testamento era símbolo do que se faz no Novo através de Jesus Cristo. Por quê? Porque no Antigo Testamento, embora as pessoas clamassem, pedissem, havia a necessidade do sumo sacerdote para o perdão de pecados, para que a gente aplacasse a ira. Lembra da palavra propiciatório que a gente falou aí nos vídeos anteriores? A propiciação é esse favor, ou seja, por causa do pecado o homem não tinha condições nenhuma, ele seria destruído. Porém, a propiciação, o favor de Deus foi que o sangue de Cristo ele deu essa aplacada na ira, e aquilo que o homem não tinha condições de vencer, através de Cristo vence. Então a gente não precisa mais queimar o incenso. A gente no Novo Testamento a gente ora, e a nossa oração, no sentido espiritual, ela sobe como incenso, é como um aroma para Deus que é agradável. Deus aspira isso. E o texto vai dizer que as orações não são esquecidas. Leia aí o Salmo 66, que vai falar, principalmente o último versículo, vai falar: bendito seja Deus que não rejeita a nossa oração. Davi fala isso, Salmo 51. São muitos salmos que vão falar, trazer para nós esse sentido, que Deus não rejeita, Deus recebe as nossas orações. O Salmo 141, por exemplo, esse eu queria ler, o versículo 2, porque exatamente ele traz essa visão. O versículo 1 vai falar assim, Salmo 141. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos, como oferenda vespertina. Exatamente, a harpa, o erguer das mãos, a oferta a Deus, a adoração a Deus, e o incenso, que é a oração. Adoração e oração são ingredientes fundamentais à fidelidade do ser humano. Não tem como ser fiel a Deus sem adoração e sem oração. Então, se você quer manter a tua vida em fidelidade com Deus, você não pode abrir mão da adoração e da oração. E aí vem o cântico lindo, os versículos 9 e 10, quando fala o novo cântico. Por quê? Porque o mundo estava vivendo algo tenebroso. Então, quando fala de novo, está falando de algo que parece totalmente diferente, totalmente diferente da realidade que estava sendo vista. Olha, isso é uma novidade, que coisa incrível, que coisa tremenda isso. Então, esse é o sentido. E o que dizia esse novo cântico? Os versículos 9 e 10, todo o cântico aqui fazem parte da obra de Cristo, fidelidade de Deus.
Então Deus foi fiel através de toda essa descrição. Aqui descreve a obra de Cristo. Você precisa ler esses versículos 9 e 10 e a cada verso dessa canção que está sendo entoado, você dizer: Senhor, eu creio nisso. E o que o cântico disse? Digno és de tomar o livro. Senhor, eu creio que só o Senhor é digno. E essa palavra digno significa aquele que foi recebido, né? Aquele que fez algo para isso, aquele que passou. Por isso fala na expressão venceu, lá no versículo 4, vai falar aquele que venceu, e no versículo 5 também vai falar aquele que venceu. João chorava e ele foi digno porque venceu, de abrir os selos desse livro que narra a história. Abrir os selos é de dar início. Só ele tem esse poder das coisas através dele começarem a existir. Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus morte e ressurreição. Então aqui está falando, e a gente precisa crer nisso. Faz parte da doutrina fundamental do cristianismo entender que Jesus Cristo era homem, morreu e ressuscitou. Jesus Cristo sempre foi Deus, que se tornou homem para o relacionamento entre Deus e o homem e ressuscitou, mostrando que um dia nós também ressuscitaremos e estaremos com Deus. E compraste para Deus quem? Os que procedem de toda língua, de toda tribo, língua, povo e nação. Querido, essas expressões vão estar presentes em Apocalipse aqui no capítulo 7, no capítulo 10, no capítulo 11, capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14, no capítulo 15, 17, 18, 19 e 20. Deus sempre enaltecendo a fidelidade de todos aqueles. Só os 144 mil? Só os que são da tribo de Israel? Só os que são da descendência de Israel? Não. De toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste. Quem constituiu? Cristo. Então é através de Cristo que nós somos reino e sacerdote. Reino, um povo unido, adorando ao rei, seguindo ao rei. E sacerdote, que agora nós, através desse rei, nós fazemos expiação pelos nossos pecados, e através desse rei, que agora, através desse sacerdote, do sumo sacerdote, como diz lá em Hebreus, nós temos livre acesso até Deus e reinarão sobre a terra. Aqueles que não estão com Cristo não vão reinar. Por isso, aquele que venceu, indicando que esse é um tempo na terra que as pessoas estão achando que estão tendo vitória sobre Cristo e sobre os cristãos. Mas vai chegar o momento que esses cristãos, esses que adoram a Cristo, esses que oram a Cristo, vencerão e herdarão a terra. Querido, isso aqui é o fundamento da doutrina cristã. Esses versículos 9 e 10, você precisa estudá-los separadamente e entender cada parte disso e dizer para Deus: eu creio nisso, eu creio nessa obra, eu creio nisso que o Senhor fez e eu entendo que isso é importante para a minha vida. Isso é fundamental. Se você não crê nisso que está sendo falado no 9 e 10, há uma grande chance de você não estar presente lá nesse dia que está breve, falta muito pouco para chegar, cantando sobre isso. Você quer cantar isso? Creia nisso. Cada detalhe, cada verso desses que a gente falou aqui, repita, volta o texto aí, volta o vídeo, repita isso e diga: Senhor, eu creio nisso, pela fé eu creio, porque o Senhor é fiel. Nós precisamos ser fiéis, porque, querido, só vai ser constituído reino sacerdote aqueles que permanecem fiéis, aqueles que são fiéis. E essa fidelidade passa quando o mundo inteiro já não acredita mais na vitória de Cristo, mas a gente diz: eu creio. Por quê? Porque há uma palavra, porque isso foi predito. Nada do que está acontecendo está encoberto. Eu estou entendendo, isso foi dito. Agora eu estou entendendo por que Deus falou aquilo. Agora eu estou entendendo por que Deus profetizou aquilo. Então eu creio. Ao contrário do que todo mundo diz, eu continuo crendo. Seja fiel, querido. Seja fiel e pode ter certeza que nenhuma promessa de Deus falhará e tudo vai se cumprir na tua vida. Então acredite nisso.
Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.